Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor. Então, dando continuidade aí aos nossos vídeos sobre os nossos distintivos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que eu gosto muito, que é a questão dos dons espirituais. E a nossa posição é o providencialismo, tá? Mas antes, eu quero falar algo aqui para vocês, né? Há algumas posições, né? Dentro, até mesmo hoje, né, dentro do movimento reformado, algumas literaturas sendo descobertas aqui no Brasil, né, que tratam muito dessa questão, né, essa questão aí de cessacionismo mais moderno, um cessacionismo mais moderado, enfim. Então existem algumas posições que eu quero trazer aqui para vocês. Então, a primeira é o que é cessacionismo. A posição cessacionista, ela sustenta que hoje em dia não existem mais dons do Espírito Santo. Que dons, né? Dons como profecia, línguas e curas, segundo os cessacionistas, estão confinados ao primeiro século e foram usados no período em que os apóstolos estavam estabelecendo as igrejas no Novo Testamento, né? Para confirmar ali a mensagem do Evangelho. Trata-se de uma posição bem definida, né? É defendida dentro da erudição evangélica, vários nomes de vários teólogos defendem essa posição. Tem o que é continuismo, também tem os carismáticos e também os pentecostais, mas eles diferem em alguns pontos. Eu não vou trazer aqui todas as diferenças, mas o continuismo ele é uma cosmovisão teológica cristã que acredita, né, que os dons do Espírito Santo, né, eles estão ativos na igreja, né? Eles não foram somente manifestos no período da igreja primitiva, mas continuam existindo e são necessários à igreja, para a edificação da igreja. Então, é algo que é incomum, né, nessa posição, né, pentecostais, carismáticos, neopentecostais e até continuistas, apesar de há diferenças entre eles, né, dentro dessa cosmovisão de cada um sobre essa questão dos dons. Tem uma posição intermediária, que é aberto, porém cauteloso, que são aqueles que não se convencem com os argumentos cessacionistas, né, de que os dons cessaram, serviram somente ali naquele primeiro século, mas também eles não se convencem pela doutrina e prática nos dias de hoje, né? Eles são receptivos à possibilidade de dons hoje, mas se preocupam com os abusos, né, que alguns grupos praticam. Você vai ver essa posição muito bem defendida no livro de Wayne Grudem, né, que é um debate, né, entre essas posições, né, essas pentecostal, carismático, cessacionista e aberto, porém cauteloso. E eu quero trazer uma quarta posição, né, que hoje é a posição que praticamente nós cremos, que é o providencialismo, né? Qual é a diferença entre o providencialismo e o cessacionismo? Né? Está no conceito de dom. Então, para o providencialista hoje, não existe a ideia, nem bíblica, nem hoje, de que há um dom de cura que fosse usado a qualquer momento. Que a pessoa, eu tenho o dom de cura. Não, muito pelo contrário. Se a gente for analisar na Escritura, o dom de cura ele sempre foi temporário. Por quê? Porque é uma graça que Deus concede ali no momento da cura. Apesar da pessoa ali que está orando ou impõe as mãos, seja ali vamos supor, um instrumento, um mediador entre esse dom, é fruto da graça de Deus. Então a pessoa ela não tem o dom. O providencialista ele crê nisso. Esse dom, ele diz que ele nunca cessou, mas Deus opera em quem quiser e quando quiser, da forma que ele quiser. Né? Já o dom de línguas, um providencialista, ele acredita que o dom de línguas ininteligíveis, como é praticado no meio pentecostal, nunca existiu. Né? Mas existe ainda o que? O dom de idiomas. São idiomas inteligíveis, idiomas humanos, onde a pessoa nunca aprendeu, nunca fez um curso, e ela é usada ali na pregação do evangelho, ou para interpretar as línguas de alguma região. E ela é usada mais na oração. Né? Segundo um amigo muito próximo, ele conheceu um cara, né, que pregou em espanhol, sem nunca ter estudado a língua. E esse mesmo cara ele foi curado de câncer na próstata, em estado terminal, com várias testemunhas. Eu também já testemunhei várias curas. Eu mesmo já fui curado de algumas situações também de enfermidades. Um livro que defende o
Providencialismo é o livro do meu amigo, reverendo Luciano Bettin Blimmel, deve ser alemão, né? O U ali treinado tem som de I, Blimmel. E onde ele vai tratar sobre a pneumatologia calvinista, né? Lá na editora Teófilo, do meu irmão Tourinho, né? Muito bom, e onde ele traz o seguinte, aqui uma definição muito interessante, a qual eu também estou de acordo, tá? Na capítulo 13, ele diz o seguinte: o que é o posicionamento continuista moderado ou providencialismo? Ele vai dizer o seguinte: esta perspectiva é mais recente no meio reformado. Muitas igrejas têm sido influenciadas por essa nova corrente pneumatológica. Ela indica que no movimento reformado, não todo, tem ocorrido uma certa abertura ou até mesmo repensar sobre a presença dos carismas na igreja, entre eles os carismas miraculosos. Isso tem despontado com maior ou menor grau entre as igrejas presbiterianas, batistas e anglicanas. Essa perspectiva tem sido denominada de continuismo moderado, tá? Então, no contexto aqui protestante histórico, esse continuismo moderado é uma posição situada entre o cessacionismo e o movimento carismático. Aí ele continua: segundo Hernandes Dias Lopes, os continuistas são aqueles que creem na contemporaneidade dos dons, que os mesmos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo no passado estão disponíveis para a igreja atualmente. O continuismo moderado, embora seja uma escola bastante positiva, carrega certas variações sobre a intensidade e quais carismas miraculosos continuam operando na igreja. O continuismo moderado é denominado também de providencialismo, ou seja, Deus, em sua providência soberana, é livre para conceder ou retirar os dons de acordo com a sua vontade. Temos base confessional para isso? Sim. A Confissão de Fé do Westminster, na seção 5, no capítulo 5 e seção 3, diz o seguinte sobre a providência, diz assim, ó: na sua providência, por isso o nome providencialismo, providência ordinária, Deus emprega meios, todavia ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. E a seguir serão apresentados alguns argumentos para a continuidade dos dons na perspectiva do providencialismo. Ou seja, Deus ele pode usar uma pessoa para curar? Sim. Mas ele pode curar sem a pessoa? Sim, também. Deus ele usa meios para curar? Ele pode usar um médico? Sim. Remédio? Sim. Pode usar a natureza? Sim. Pode usar um sonho, um poder milagroso? Sim. Pode usar uma oração? Sim. Então assim, o providencialista acredita que Deus ele cura, a sua perspectiva de dons está na providência, no caráter soberano de Deus. Mas aí você vai me perguntar, mas peraí, você disse que subscreve os padrões de Westminster, mas não é cessacionista? É. Mas eu quero te dizer o seguinte, de acordo com aquilo que eu tenho estudado dos presbiterianos escoceses, o cessacionismo ali defendido, principalmente entre os escoceses, seria uma cessação dos dons revelacionais doutrinários, que tem um sentido histórico redentivo, ou seja, esses dons cessaram. Isso aí eu creio. Deus ele não revela mais doutrinas, ele não revela mais nada sobre a pessoa de Cristo. Tudo que nós precisamos sobre a nossa salvação está contido nas Escrituras. Mas Deus, na sua providência, ele usa meios em favor da sua igreja, em favor debaixo da sua graça, para edificar a sua igreja. Então, segundo alguns escoceses, Deus usava sonhos, visões, insights proféticos e até mesmo profecias mediadas. Esse livro aqui, nós traduzimos e estudamos ele, do Garnet Miner, uma tese de doutorado, onde ele vai trabalhar essa questão e vai dizer que a maioria dos puritanos lá na Assembleia do Westminster eram cessacionistas, mas haviam puritanos que eram continuistas e aqueles que eram abertos a esse tipo de dons. Reconheciam insights, visitações angelicais e até premonições, né? Se você tem o interesse de aprender sobre isso, vem estudar conosco sobre o presbiterianismo escocês dentro dessa perspectiva providencialista, né? Uma perspectiva bíblica e confessional. Por que eu falo confessional? Porque o cessacionismo hoje defendido aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ele é fruto do cessacionismo de Bibi Warfield, que praticamente não crê em nada. Tá? O Bibi Warfield, no seu livro lá, Os Milagres Falsos, ele vai atribuir praticamente todas essas ações milagrosas modernas
ações da natureza. Mas aí eu pergunto, quem controla a natureza? Não é Deus? Então assim, o Bibliófito é bem incrédulo, apesar de ele foi um grande defensor do cristianismo contra o liberalismo, mas ele se baseia na filosofia do senso comum de um escocês, agora me fugiu o nome agora, que dizia o seguinte, a ideia, a teoria do senso comum, ela se baseia num empirismo. É mais ou menos o seguinte, se todo mundo ali está, eu não estou vendo nada, e a maioria concorda, advogados, juízes, mestres, pessoas de grande reputação, mas que não são cristãs, é porque é verdade. A teoria do senso comum ela é muito falaciosa, porque ela se baseia mais num empirismo do que numa exegese de textos bíblicos, né, do que de proposições das escrituras. Né? Então, eu tomaria muito cuidado. Então, eu praticamente não concordo com esse sensacionismo moderno. Para mim, ele é incrédulo mesmo. Conversei com alguns ministros dos RPs, ministros americanos que subscrevem o Westminster original, e eles dizem a mesma coisa, creem praticamente na mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês. Então, a gente tem base sim. A gente tem base sim. Base histórica sim, e confessional, e bíblica. O que esses daqui, eles sabem disso, mas o que eles fazem, esses modernos? Vamos desacreditar, vamos assassinar a reputação, porque é o que sabem fazer. Então aqui é a nossa posição providencialista a respeito sobre os dons espirituais aqui da nossa escola. Não dá para tratar tudo, mas eu recomendo você ir lá no nosso canal do YouTube, tem uns vídeos que eu estou tratando sobre os profetas escoceses dentro dessa posição. Apesar deles não defenderem isso, nós chegamos a essas conclusões e há vários teólogos de renome que defendem a mesma posição e de igrejas até covenanters, RPs, tá? Então, fica aí esse vídeo aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês me procuram aí, tá bom? Eu sei que é um pouco polêmico, a turminha aí, sensacionista, vai me xingar, que eu sou anticonfessional, que eu sou... Mas eu não tô nem aí não, tá? Vejam esse vídeo, vejam lá no meu canal, as aulas que eu gravei, venham estudar com a gente, você que tem um interesse, você que é um teólogo sério, que quer se aprofundar aí, vem estudar com a gente aí, tá? Não fica nessa conversa dessa turma aí não. Um abraço aí pra vocês, até mais!